Há uma oração que, há milhares de anos, tem sido refúgio para incontáveis famílias. Não é qualquer oração, é uma declaração espiritual que os anjos reconhecem e que o inimigo evita, porque o próprio Deus prometeu responder àqueles que a proclamam com fé. Hoje vamos orar o Salmo 91, o trecho que fala da proteção que vem diretamente do céu. E eu quero te guiar para que essa cobertura divina desça sobre a sua vida e sobre as pessoas que você ama. Se você está vendo esta mensagem, não é por acaso. Talvez você tenha sentido preocupação com a sua casa, com seus filhos ou com algo que está carregando no coração. Deus conhece esse peso e hoje quer te cercar com a paz dele. Eu te convido a estar em um lugar tranquilo. O que você está prestes a ouvir pode mudar a atmosfera espiritual do seu lar. Respire fundo e entregue a Deus tudo o que tem te inquietado. Pai amado, Deus de poder, hoje eu me aproximo de Ti com um coração sincero. Declaro sobre a minha vida e a minha família a proteção que Tu prometeste. Eu me refugio na Tua presença, debaixo da Tua sombra segura, confiando que és Tu quem guarda cada passo que damos. Senhor, hoje eu reconheço que Tu tens autoridade sobre a minha vida e sobre cada pessoa da minha família. Tu que sustentas tudo o que existe com a Tua palavra, que conheces cada estrela pelo nome e não esqueces de nenhuma criatura, como não cuidarás de nós, que somos tão valiosos para Ti? Eu declaro sobre o meu lar a promessa do Salmo 91. Quem vive debaixo do Teu abrigo permanece seguro à Tua sombra. Hoje não viemos apenas Te buscar por necessidade. Viemos fazer da Tua presença o nosso lugar permanente. Que estar contigo seja tão natural quanto respirar, que a Tua proteção seja o espaço onde o nosso coração descansa. Nós nos refugiamos debaixo da Tua sombra, onde as armadilhas do inimigo não podem nos tocar, e onde nenhuma flecha espiritual tem poder para nos ferir. Direi ao Senhor: Tu és a minha esperança, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa é a nossa declaração hoje. Não confiamos em nossas forças, nem no que sabemos, nem no que possuímos. Toda a nossa confiança está colocada em Ti. Tu és a rocha firme sobre a qual construímos a nossa casa, e nenhuma tempestade poderá derrubar aquilo que Tu sustentas. Senhor, Tu és aquele que nos livra dos planos ocultos do inimigo e de todo o mal que tenta tocar o nosso lar. Nenhuma armadilha criada para dividir a nossa família, confundir nossos filhos ou roubar a nossa paz terá efeito. Todo laço escondido perde a força em nome de Jesus. Tu também nos guardas de toda doença que tenta entrar na nossa casa. Nenhum vírus, infecção ou mal destrutivo tem permissão para se estabelecer em nossos corpos, porque a Tua proteção nos rodeia. Com as Tuas penas nos cobres, e debaixo das Tuas asas estamos seguros. Pai, como uma ave que protege seus filhotes, assim Tu nos envolves quando o perigo se aproxima. Debaixo das Tuas asas encontramos calma, força e segurança. A Tua palavra é o nosso escudo. O que Tu prometeste se cumpre. Nenhuma das Tuas declarações volta vazia. As Tuas promessas cercam a nossa família e se cumprem em cada área da nossa vida. A Tua palavra diz que não teremos medo do terror da noite, nem dos perigos do dia, nem das doenças escondidas, nem da destruição repentina. Senhor, hoje tomamos essa promessa para nossa família. Declaramos que nenhuma opressão na noite tem autoridade sobre o nosso lar. Nossos sonhos são tranquilos, o nosso descanso é protegido, porque Tu cuidas das nossas noites e afastas toda sombra de medo. Também não temeremos os perigos que surgem durante o dia, acidentes, ameaças visíveis ou situações inesperadas, porque Tu vigias cada passo que damos. Os Teus olhos estão sobre nós continuamente. Não teremos medo das doenças que chegam em silêncio, nem dos diagnósticos que tentam trazer angústia. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura.
e nós cremos na saúde que vem de ti. E não temeremos a destruição repentina, nem a morte prematura. Sobre a nossa casa declaramos vida, vida plena e vida em abundância. Nada que venha para nos roubar o que tu nos deste irá prosperar. A tua palavra declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Senhor, mesmo que ao redor haja caos, más notícias ou situações que sacodem o mundo, nós cremos que a tua proteção nos rodeia. Não é pelos nossos méritos, mas pela tua graça e pelo teu cuidado constante. Tu nos sustentas como luz em meio à escuridão e como óleo que não se mistura com o perigo. Somos preservados pela tua mão. Com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Confiamos que a tua justiça se manifestará. Tu defendes aqueles que te buscam, tu lutas por nós. Não precisamos nos vingar nem responder com força humana. Tu és quem nos vindica e quem abre o caminho. Fizemos do Altíssimo a nossa habitação. Senhor, viver na tua presença é o nosso refúgio permanente. A nossa vida não está sustentada pelas circunstâncias, mas pelo fundamento sólido da tua palavra e do teu caráter que nunca mudam. A tua palavra diz: nenhum mal te alcançará, praga nenhuma chegará à tua tenda. Senhor, eu cubro a minha família com o sangue de Jesus e declaro que nenhum mal tem permissão para entrar em nosso lar. Nem doença, nem acidentes, nem desgraças. A nossa casa está cercada pela tua proteção, e a tua presença é o nosso escudo. Ele dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, nós pedimos que os teus anjos nos acompanhem em cada passo, quando trabalhamos, quando as crianças vão para a escola, quando viajamos, descansamos ou estamos em casa. Que eles nos sustentem, afastem perigos, impeçam tropeços e nos guardem do mal em qualquer lugar onde estivermos. Confiamos que a tua cobertura é constante e que o teu cuidado nos acompanha dia e noite. Arcanjo Miguel, guerreiro do céu, nós te pedimos que lutes as batalhas que não vemos, que os anjos do Senhor circundem a nossa casa e vigiem cada entrada, cada porta e cada canto onde a nossa família descansa. A tua palavra diz: pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o dragão. Tomamos essa autoridade espiritual. Nada que venha do inimigo poderá nos ferir. Toda obra de maldade fica debaixo dos nossos pés, porque o adversário já foi derrotado pelo sangue de Jesus e pela fé que proclamamos. Porque ele me amou, eu o livrarei e o colocarei num lugar alto. Senhor, nós te amamos e confiamos em ti. Não te conhecemos só de ouvir falar, mas pela experiência. Já vimos a tua mão, a tua fidelidade e o teu cuidado. Por isso, cremos que tu vais nos levantar acima de qualquer situação difícil e nos livrar, como prometeste. A tua palavra diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Senhor, nós confiamos que todas as vezes que clamarmos, tu irás nos ouvir. Tu não prometeste uma vida sem problemas, mas sim a tua presença em meio a eles, e é isso que sustenta o nosso coração. Quando chegarem dias difíceis, tu estarás ali. A tua presença faz o impossível se abrir, impede que o perigo nos destrua e transforma aquilo que parecia fim em testemunho. Fartá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Declaramos vida longa e plena para a nossa família, sem morte prematura, sem doença terminal, sem tragédias repentinas. Viveremos para cumprir o teu propósito e veremos a tua fidelidade geração após geração. Senhor, eu coloco meu esposo, minha esposa diante do teu trono. Declaro proteção sobre a mente, as emoções e o caminhar diário dele, ela.
Guarda-o de todo laço do inimigo e sustenta o coração com a tua paz. Senhor, eu coloco em tuas mãos o trabalho, a saúde e as finanças da minha família. Apresento também os meus filhos, um por um. Que cresçam com sabedoria, caráter e graça diante de ti e das pessoas. Eu declaro que nenhuma arma espiritual se levantará contra eles, e que todo juízo ou palavra negativa cai por terra. Eu cubro a educação deles, suas amizades e as decisões que vão marcar o futuro. Que eles escolham sempre o teu caminho e não se desviem dele. Apresento os meus pais debaixo da tua proteção. Que na velhice tenham forças renovadas, como árvores firmes junto às águas, que continuam dando fruto. Que desfrutem de saúde e possam ver as tuas bênçãos sobre a descendência deles. Eu cubro meus irmãos e toda a minha família próxima. Declaro que cada coração se voltará para Jesus e que toda boca confessará que Ele é o Senhor. Que a salvação chegue a todos os que ainda não te conhecem. Sobre o meu lar declaro paz, amor e a tua presença constante. Que os teus anjos cerquem a nossa casa e que o Espírito Santo encha cada cômodo com a sua luz e a sua paz. Que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão no nosso lar e que a alegria dele seja a força que nos sustenta a cada dia. Senhor, eu peço proteção específica para a minha família. Proteção nos caminhos. Que cada saída e cada retorno estejam cobertos pelos teus anjos. Que os nossos veículos sejam guardados de acidentes e que nenhum mal nos alcance enquanto estivermos viajando. Proteção no trabalho e na escola. Que em tudo o que fizerem encontrem favor, sabedoria e bom entendimento. Que o trabalho de suas mãos prospere, que sejam cabeça e não cauda, e que estejam livres de perigos, de doenças ou de situações que possam feri-los. Que suas mentes sejam fortalecidas pela tua paz, uma paz que vai além de qualquer angústia ou medo. Que sejam livres de ansiedade, depressão e pensamentos que tentam roubar a calma. Que a tua presença guarde o coração e a mente deles em Cristo Jesus. Declaramos que nenhum ato de bruxaria, maldição ou obra de escuridão tem autoridade sobre a nossa família. Todo intento do inimigo é cancelado pelo fogo do Espírito Santo e pelo nome de Jesus, que quebrou toda a cadeia geracional. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo, saudáveis, fortes e cheios de vida. Que cada órgão funcione como Deus planejou. E que nenhuma doença crônica, vírus ou célula maligna consiga se estabelecer em nós. Que o teu poder de cura limpe e restaure tudo que precisa ser restaurado. Senhor, mantenha abertas as portas de bênção para a nossa casa e fecha toda porta de escassez. Repreende o devorador e multiplica as nossas finanças. Que declaramos que nenhum ato de bruxaria, maldição ou obra de escuridão tem autoridade sobre a nossa família. Todo intento do inimigo é cancelado pelo fogo do Espírito Santo e pelo nome de Jesus, que quebrou toda a cadeia geracional. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo, saudáveis, fortes e cheios de vida. Que cada órgão funcione como Deus planejou e que nenhuma doença crônica, vírus ou célula maligna consiga se estabelecer em nós. Que o teu poder de cura limpe e restaure tudo o que precisa ser restaurado. Senhor, mantenha abertas as portas de bênção para a nossa casa e fecha toda a porta de escassez. Repreende o devorador e multiplica as nossas finanças. Que no nosso lar haja provisão, abundância e estabilidade. Que sejamos aqueles que ajudam e não aqueles que vivem pedindo. Que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e alinhados contigo. Livra-nos de amizades que não edificam e aproxima-nos de pessoas boas e sábias. Abençoa o nosso casamento. Que o amor cresça, que a unidade seja firme
e que nenhuma divisão encontre espaço na nossa família. Pai, obrigado porque nos cobres com um amor que nunca acaba. Assim como o pastor cuida de cada ovelha, cura a ferida e vai atrás da que se perde, assim também tu cuidas de nós com paciência e ternura. Nós somos teus, fomos comprados por alto preço e o Espírito Santo nos selou. Ninguém pode nos arrancar da tua mão. Hoje eu cubro este dia com o sangue de Cristo. Cubro esta semana com o teu favor, este mês com a tua provisão e este ano com a tua proteção, e declaro que os próximos anos da nossa vida estarão alinhados com as tuas promessas eternas. Que os nossos dias sejam como dias de céu na terra, avançando de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória. Obrigado, Senhor, porque tu já ouviste esta oração. Obrigado porque as tuas promessas são firmes, são sim e amém. E porque aquilo que ligamos e desligamos em teu nome tem autoridade nos céus. Pedimos e agradecemos tudo isso no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Por que o Salmo 91 tem tanta força espiritual? Eu quero que você entenda algo importante. Esse salmo não funciona como um amuleto, nem como uma frase mágica. O poder dele está em declarar promessas reais de Deus para aqueles que colocam a confiança nele. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aqui está a base de tudo. A palavra habitar, no original, significa morar, se estabelecer ali, e não apenas se aproximar de vez em quando. É um chamado para ter um relacionamento constante com Deus, não uma visita rápida quando aparecem os problemas. O termo esconderijo fala de um lugar íntimo e protegido, como um espaço reservado dentro de uma fortaleza. Quando buscamos a Deus de forma diária e sincera, quando fazemos da presença dele o nosso lar, então passamos a viver debaixo da sua sombra, um símbolo de proteção, descanso e refúgio completo em meio ao calor e à pressão da vida. Estar debaixo da sombra de Deus é viver debaixo da cobertura total dele. É saber que nada que venha contra você pode te atingir quando você está guardado na presença do Senhor. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista não apenas pensa isso, ele declara. A fé também se expressa com palavras. O que falamos confirma o que cremos e alinha o nosso coração com a verdade de Deus. Por isso, há poder quando confessamos com a nossa boca quem Deus é para nós. O termo fortaleza se refere a um castelo em lugar alto, quase impossível de ser derrubado. Assim é Deus, um refúgio firme onde nada pode nos vencer espiritualmente. Versículos 3 e 4. Ele te livrará do laço do passarinheiro, com as suas penas te cobrirá. O laço do passarinheiro representa armadilhas escondidas, tentações, enganos sutis e ataques disfarçados. Deus promete nos resgatar com força, não de forma passiva, mas intervindo com poder para nos arrancar do perigo. E a sua cobertura, comparada a asas que protegem, simboliza esse cuidado terno e, ao mesmo tempo, firme, que nos guarda do mal. A expressão peste perniciosa descreve doenças graves, contágios rápidos e males que avançam sem aviso. A promessa de Deus é clara. Ele nos livra e nos guarda até daquilo que não conseguimos enxergar. Em seguida, aparece uma das imagens mais bonitas do Salmo. Com as suas penas te cobrirá. O Deus Todo-Poderoso se compara a uma ave que protege seus filhotes debaixo das asas. Jesus usou a mesma figura em Mateus 23:37, mostrando o desejo, terno e próximo,
de Deus de nos acolher e nos guardar. Versículo 5. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Esse versículo cobre ameaças em qualquer horário, durante a noite e em plena luz do dia. O terror noturno inclui angústias, pesadelos, opressão espiritual e qualquer ataque que apareça na escuridão. A promessa não diz que nunca haverá ataques, mas que você não viverá dominado pelo medo, porque Deus te cobre. A seta que voa de dia simboliza perigos visíveis, acidentes, violência ou ataques inesperados. No passado, uma flecha podia surgir de repente. Hoje são situações que aparecem sem controle. Mesmo assim, Deus promete te guardar tanto do que você vê, quanto do que você não vê. Versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. A peste que anda na escuridão representa doenças que avançam em segredo, diagnósticos que surgem sem aviso ou condições que se desenvolvem sem sintomas claros. Deus promete nos guardar até daquilo que não percebemos. A mortandade ao meio-dia fala de tragédias repentinas, acidentes inesperados, mortes súbitas ou situações que pegam todo mundo de surpresa. A promessa aqui é de preservação e vida, mesmo em momentos críticos. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das declarações mais fortes do Salmo. Proteção específica, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Não é orgulho, é confiança na palavra de Deus. Assim como Daniel saiu ileso da cova dos leões e como os 3 jovens foram preservados na fornalha, enquanto outros não sobreviveram, a proteção divina pode ser seletiva e sobrenatural. Versículos 9 e 10. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, nenhum mal te sucederá. A verdadeira cobertura vem quando fazemos de Deus o nosso lugar de permanência, não uma visita ocasional. A proteção é para aqueles que escolhem viver debaixo da sua sombra. Versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é uma das promessas mais fortes do Salmo. Deus não apenas sugere, Ele dá ordem aos seus anjos para nos protegerem, e essa ordem é cumprida, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa em cada área da vida, quando você trabalha, dirige, dorme, come, viaja ou toma decisões importantes, há anjos designados especificamente para te acompanhar e te guardar. Eles te sustentarão nas suas mãos. Isso fala de intervenção direta. Há momentos em que você poderia ter caído emocionalmente ou espiritualmente ou até fisicamente e algo te segurou. Muitas vezes esse algo foi um anjo cumprindo essa promessa sem que você percebesse. Versículos 13. Pisarás o leão e a serpente. O leão representa ameaças visíveis, ataques fortes e claros. A serpente representa perigos ocultos, confusos e enganadores. Deus promete autoridade sobre ambos. Você não apenas vai escapar, vai ter domínio. Não apenas vai resistir, vai vencer. Jesus confirma isso em Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Versículos 14 a 16. Nessa parte do Salmo, é o próprio Deus quem fala de forma pessoal e direta, dando promessas que se cumprem dentro de um relacionamento real com Ele. Porque a mim se apegou com amor. Aqui o amor não é superficial, é se agarrar a Deus com firmeza, permanecer perto dele com o coração entregue. Eu o livrarei. Deus responde ao amor com intervenção. Quando nos aproximamos dele, ele age em nosso favor. Poluei num alto retiro. Isso significa elevar, honrar, proteger e colocar em lugar seguro. Deus não só te resgata, Ele também te levanta e te dá novas oportunidades. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus garante que haverá resposta quando você o buscar. Não há silêncio eterno nem abandono.
Estarei com ele na angústia. A promessa não é uma vida sem problemas, mas a presença constante de Deus em meio a eles. É essa presença que faz o impossível se tornar possível. Fartá-lo-ei com longos dias. Fala de uma vida plena, completa, não interrompida antes do tempo. E lhe mostrarei a minha salvação. É uma salvação integral, corpo, alma, espírito, propósito e destino eterno debaixo do cuidado de Deus. É por isso que essa oração tem tanto poder. Ela não depende de palavras humanas, mas da própria palavra de Deus. Não se apoia na nossa capacidade, e sim na graça dele. Não se limita à nossa força, e sim é sustentada pelo seu poder eterno. Quando você declara o Salmo 91 sobre a sua família, você se conecta a promessas que têm protegido o povo de Deus por milhares de anos. É o mesmo poder que guardou Daniel, que livrou os 3 jovens da fornalha, que acompanhou Israel no deserto e que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A proteção de Deus é ativa. Ele não apenas nos afasta do mal, ele também nos guarda para cumprirmos o nosso propósito, para formarmos famílias firmes e para sermos testemunhas vivas da sua fidelidade, em um mundo que precisa ver o seu poder real. Cada versículo do Salmo 91 é como uma camada de armadura espiritual. Não é repetição vazia, é proteção completa, física, emocional, espiritual, familiar e financeira. Uma cobertura total, de dia e de noite, em qualquer lugar. O mais lindo é que essa proteção não é só para você. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, toda a sua casa entra debaixo dessa cobertura. O seu lar se torna um lugar marcado pela presença e pela proteção de Deus, como as portas marcadas no Egito, onde a destruição não pôde entrar. Quando você declara o Salmo 91, você marca o seu lar com uma proteção que vem do céu. E aí surge a pergunta: o que você vai fazer com essa oração? Não deixe que seja apenas mais um vídeo. A fé precisa de ação. Desafio de 21 dias de proteção divina. Ore esse salmo todas as manhãs. Antes da sua família sair, tirem 2 minutos para declarar proteção juntos. Escreva o Salmo 91 e coloque em um lugar visível da sua casa. Ensine esse salmo aos seus filhos, para que eles mesmos aprendam a se refugiar em Deus. E agora, eu te convido a fazer algo importante. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: cubro a minha família com o Salmo 91. Essa declaração ativa a fé, estabelece autoridade espiritual e abre espaço para o mover de Deus dentro do seu lar. Se este vídeo abençoou a sua vida, deixe o seu gostei para que mais famílias possam receber essa mesma proteção. Envie para alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais orações que fortaleçam a sua vida espiritual. Lembre-se sempre, uma família que ora unida permanece debaixo da cobertura. Uma família que declara a palavra vive debaixo do escudo do Altíssimo. Antes de nos despedirmos, feche seus olhos por um instante e repita comigo: Senhor, obrigado pela tua proteção. Eu e a minha família habitamos debaixo do teu abrigo. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e derrame a sua luz sobre o seu lar. Se inscreva no canal e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo.